Oi, pessoal, tudo bom? Olha, o que é diluir? Diluir é adicionar solvente, geralmente adicionar água. Você diz assim: eita, esse suco está muito grosso, está muito forte. Ninguém diz, esse suco está muito concentrado, né? Aí você faz o quê? Coloca água. Ó, esse café está muito forte, coloca água. Ou seja, diluir é adicionar solvente. E o solvente universal é a água, tá certo? Solvente numa reação química é o que a gente tem como o dispersante. O disperso é o soluto. A gente também diz que solvente é o que está em maior quantidade e soluto em menor. Mas cuidado, na água isso não funciona. A água ela é solvente, esteja ela em maior ou em menor quantidade. Então agora, vem comigo para a gente ver como é que o Enem cobra esse tipo de coisa. Olha aí, pessoal. Bonito, é? Olha que legal. A gente se encontra numa questão do Enem assim: o álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Ou seja, eu tenho 96 litros de álcool em 100 litros de solução. Aí ele diz: entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu uma doação, um lote de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume. Então a gente já sabe, se ele recebeu 1.000 litros a 96%, então ele recebeu 960 litros de álcool puro, né? O resto, ou seja, os 40 restantes, é que são de água, né? Aí ele diz: e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante, ou seja, 70%. Tu tem 960, tu quer ter quanto? 700 litros do álcool que tu vai usar. Aí ele diz: para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, pessoal, esse dado é fundamental. Eu quero ter a mesma quantidade de etanol nos dois lotes, o volume de álcool a 70 fornecido na troca deve ser mais próximo de. Tu estás entendendo? Eu vou ter que fazer uma diluição no processo, não é verdade? Então, como eu vou diluir, eu não mexo na quantidade de soluto. Preste atenção. Se eu estou diluindo a quantidade do meu soluto, eu não altero. Eu apenas altero a quantidade do solvente. Pega o exemplo do café. Imagina Nescafé. Tu botasse uma colher de Nescafé e colocasse um pouquinho de água. Aí ficou muito forte. Aí você quer que o Nescafé fique mais fraquinho, mais diluído. Você mexe no pó, tu bota mais pó ou tu tira mais pó? Não, você coloca mais água. Então, a massa do soluto se mantém, o número de mol do soluto se mantém. O que é soluto não se altera. Então, por isso que o título inicial, volume inicial, é igual ao título final, volume final. Aí a gente tem, ó, 0,96, que é 96% em cada 1.000 litros. Eu quero ter 70%, que é 0,7. Então eu vou ter que volume. Fazendo a regrinha, eu acho 1.371. E a questão marcadinha na letra B. Pô, Guga, só isso na questão? Só. Diluição, pessoal, é adição de solvente. Então você nota, né? A questão ela é bem mais para tranquila. Tá vendo você? É uma questão onde ele relaciona apenas o quê? Lembre-se, toda vez que eu tiver uma diluição, soluto fica não mexe, fica constante. Legal? Vamos embora. Isso aqui ainda vai pegar fogo. Olha, pessoal, então veja, diluição é a adição de solvente a uma solução. A gente pegou aqui, olha, um refresco em pó, Tang, não é? Que suco, depende de onde tu é. Aí, olha bem, jogou e aí colocou água. A água dissolve o pó, mas ele ficou muito o quê? Ficou muito concentrado. O Guga está muito concentrado. Então, eu acrescento a água e aí ele fica menos concentrado. Acrescentar água é aumentar o quê?
é aumentar o solvente. Se você aumenta o solvente, você diminui a concentração. É o que tem como uma diluição. Então, a diluição é exatamente o que, pessoal? A diluição é a adição de solvente diminuindo a concentração. Olha aqui, solvente puro, eu tenho uma solução inicial, ó. E aí, quem é a minha massa? Se a concentração é a massa sobre o volume, você está vendo? Concentração é a massa sobre o volume. Então, quem é massa? Aí passa, né? Tá dividindo, passa multiplicando, vai ser concentração vezes volume. Para dois recipientes, eu tenho aqui C1 e aqui eu tenho C2. Então, como eu tenho C1 e C2, eu tirei os valores de M1 e M2. Logo, eu posso dizer que volume inicial, concentração inicial, é igual a volume final, concentração final. Guga, tu pode fazer outra aqui para a gente ver? Claro que posso. Vê bem. Deixa só eu mudar aqui o plano de fundo da aulinha. Pessoal, imaginem que eu tenho uma quantidade inicial de um recipiente, tá certo? E que nesse meu recipiente eu tenha o quê? Que nesse meu recipiente eu tenha 20 gramas de NaOH, tá certo? Que equivale também a meio mol de NaOH, certo? Isso tudo está em 1 litro. 1 litro de quê? De solução. E aí eu chego aqui e adiciono, coloco mais 1 litro. Então eu vou ter no final da minha brincadeira o quê? Olha, no final eu vou ter 2 litros de solução, certo? Certo. Mas olha bem, eu continuo, isso é fundamental que você não esqueça, eu continuo tendo 20 gramas de NaOH e continuo, logicamente, tendo meio mol de NaOH. O que é que eu quero que você entenda? Eu não alterei soluto, eu só alterei a solução. Guga, e a molaridade? Tu alterasse? E a concentração? Tu alterasse? Ah, alterei. Quem é a concentração inicial? 20 para cada 1 litro. Então, ela 20 gramas por litro. Quanto é agora a concentração final, Guga? Ela vai ser 20 gramas, enquanto em 2 litros vai ser 10 gramas por litro. Se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração comum. Isso serve para qualquer concentração. Por exemplo, se eu faço para molaridade, que é a molaridade inicial? O número de mol, que é meio mol, para 1 litro. Então, é meio mol por litro, meio molar. Quanto é a molaridade final, Guga? Eu continuo tendo meio mol. Só que agora eu vou ter em 2 litros. Aí agora vai ser 0,25 molar. Porque se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração molar. Mas entenda, quando eu faço uma diluição, o que é que eu posso lhe garantir? Garantir a você, garantir sem nenhuma dúvida. A única coisa que a gente tem certeza é que ao fazer uma diluição, a gente vai ter a massa do soluto constante, não é isso? E o número de mol do soluto constante. Eu não mexo nem em massa, nem mexo em número de mol do soluto. Por isso que eu tenho C1V1 igual a C2V2, ou M1V1 igual a M2V2. Só lembrando, né, pessoal, se molaridade é número de mol por volume, número de mol é molaridade vezes volume. Se concentração é massa por volume, massa é concentração vezes volume. E aí você, ó, faz tranquilo, sem estresse. É bom visualizar, né? É bom entender. Quando a gente entende, ó, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais rápido. A gente consegue andar bem mais à vontade nesse assunto.
Então, pessoal, vem cá para eu te mostrar uma coisinha que vai te ajudar. Copia isso que eu vou te dar aqui. Faz aí um Ctrl+C, Ctrl+V. Olha aí. Lembre-se, tá? Na diluição, você vai ter o mesmo princípio. Qual é o princípio? A quantidade de soluto, ela fica sempre o quê? Constante. CTE é constante, né? Então, eu posso dizer, ó, M1V1, M2V2, no título. Título vezes massa do solo, vezes M, igual a título final, massa final, fração molar. Idem, molaridade, idem. Ou seja, eu não mexo no soluto. Legal? E aí, pessoal, a gente pode vir para cá, ó, e ver. Diluindo-se 100 ml de uma solução de cloreto de sódio. Veja, eu tenho 100 ml de uma solução de cloreto de sódio de concentração 15 gramas por litro. Legal? Aí ele diz, ó, o volume final de 50 ml. Veja, o meu volume final vai ser de 150 ml. Olha, eu não adicionei 150, não. O volume final é de 150 ml, tá? O volume final. Qual será a nova concentração de NaCl? Qual será a nova concentração? Você sabe que não mexe na massa. Então, a massa inicial é igual à massa final, não é? Então, eu posso dizer que C1V1 igual a C2V2. Quanto é C1? Concentração 15. Quanto é o volume? 100. Quanto é a concentração final? Eu quero saber. E o volume final? 150. Então, pessoal, aqui fica bem direto, né? Porque a gente vai ter 1.500 dividido por 150, que é o conhecido 10, né? Então, ó, 10 gramas por litro. Está dentro do padrão? Tá, porque se eu aumentei o volume, o que é que eu faço? Eu diminuo a concentração. É isso que é o princípio da diluição. Certo? Tranquilo? Legal? Vamos lá. Qual o volume de água, deve ser adicionado a 250 ml de uma solução 2 molar de soda cáustica, hidróxido de sódio, tá vendo? A fim de obter uma solução final com uma molaridade 0,5 molar. Vai diminuir, né? Se vai diminuir a concentração, a gente já sabe o que é que vai acontecer com o volume. Então, pessoal, aqui, ó, número de mol inicial igual ao número de mol final. Aí você vem M1V1, M2V2. Quem é M1? 2. Quem é V1? 250. Quem é M2? 0,5. Quem é V2? Nada. Então, aí a gente vai ter quem? A gente vai ter 500, não é? Que é 250 vezes 2, dividido por 0,5. Dividir pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2. O volume final é 1.000 ml. Guga, isso é a resposta? Não. E aí, meu amigo, olha, cuidado. Oxê, por que, Guga? Cuidado. Olha, é uma bobeirinha, mas a gente não pode errar. Ele quer saber que volume de água deve se adicionar. Ele não quer saber o volume final. Ele quer saber quanto eu adicionei de água. O volume de água é o quê? É o volume final menos o volume inicial. Então, se eu tinha quanto? Quanto é que eu tinha no final da jogada? 1.000. Mas no início, eu tive quanto no início? No início, eu tinha 250. Então, quanto é que eu coloquei de água? Coloquei 750 ml. Aí sim, agora eu achei a minha resolução. Então, quando ele quiser o volume de água, tenha cuidado. O volume de água é o quê? O volume de água é o quanto você tinha no final, menos o quanto você tinha no início da reação. Aí eu sei exatamente o quanto eu coloquei ali dentro. Certinho? Tranquilo até aí? Não é legal? É. Então, vamos comigo aqui para a gente fazer outra questão bem legal.
Olha, essa questão que a gente vai fazer agora é uma questão do SpaceX. Ah, Guga, mas eu não vou fazer prova militar. Eu sei, mas essa questão é legal. Vale muito a pena, não é uma questão exclusiva de militar, da prova militar, não. Vê, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma coisinha que é bem legal. Uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro. Então, ele me deu 100 ml de uma concentração de 1,25 molar. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração 0,05 molar. Veja, você vai partir de 1,25 molar e vai chegar em 0,05 molar. A concentração vai diminuir. Então, é porque você vai botar solvente, você vai aumentar o volume. Aí ele diz, para a obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado, olha de novo, ó, o volume de água destilada. Lembre-se que você vai achar o volume final aí, mas ele não quer o volume final, ele quer o volume de água que você vai adicionar. Então eu pego o final, vejo quanto eu tinha no início, a diferença é o que eu adicionei. Então, ó, como é molaridade, o número de mol não se altera, porque não altera o soluto, né? Então, não altera o número de mol do soluto. Então, M1V1 igual a M2V2. Fazendo a continha, meu volume é 2.500. Guga, é a resposta? Não, porque o volume final foi 2.500, mas ele quer o volume de água. Lembrando que o volume final é o resultado do acréscimo da água ao que você tinha no início. Logo, você tinha quanto? 1.000. Então, 2.500. 1.000 não, você tinha 100, né? Menos 100 dá 2.400. A resposta da questão é a letra A. Aqui, os alunos, 100 ml, né? Então, eu tinha 100 ml, terminei com 2.500, adicionei 2.400. Não é legal? Você vê, né, pessoal, como ele sempre está ali mexendo nesse universo importante da diluição. Então, diluir é adicionar solvente, tá bom? Vamos lá. Outro tipo de questão do Enem, bem interessante, mas também sem grandes preocupações. Vem. Eu não vou embora nem por 1 milhão. Tá ficando bom agora. Olha aí. Os médicos recomendam que o umbigo do recém-nascido seja limpo usando-se álcool a 70%. Contudo, no comércio, o álcool hidratado, o álcool que tem água na sua composição, né, não é uma substância pura, é uma mistura, é geralmente encontrado a 96%, que é o título inicial dele, né? E 4% de volume de água. Logo, é preciso realizar uma diluição. Qual o volume de água pura deve ser adicionado a 1 litro do álcool a 80? Olha aí, eu tenho 1 litro do álcool a 80% para obter uma solução final a 50. Notou que ele conversou e, na verdade, ele nem usou 70, nem usou 96, não é? Então, eu posso dizer que o título inicial, volume inicial, é igual ao título final, volume final. Quem é o título inicial? 80%. Quem é o volume inicial? 1 litro. Quem é o título final? 50%. E quem é o volume final? Não sei ainda. É 8 sobre 50, né? 8 quintos. Então, pessoal, quando a gente acha exatamente 1,6 litros, né? Que é 1.600 ml. Guga, a resposta é 1.600, a letra E. É não. Ele quer saber qual o volume de água pura que deve ser adicionado. Então, como é que a gente faz? Quanto é que você tinha no início? Você tinha 1 litro. E você terminou com quanto? Com 1.600. Então, 1.600 ml menos 1.000 ml. Então, o volume da água é igual a 600 ml. E a resposta, letra C. Toda vez que ele pedir volume de água, tenha esse cuidado, por favor, tá?
É fundamental isso. Notou como ele pediu isso de formas reiteradas, né? Não foi uma vezinha só, não. Ele pediu várias questões falando da diluição. Então, pessoal, diluir é o quê? Diluir é adicionar uma quantidade de solvente. Diluir é uma quantidade de solvente que eu coloco na solução e não altera soluto. Não altera soluto. O soluto fica o quê? Constante. Então, questão bem legalzinha, né? Aula bem interessante. Um beijo, espero que você tenha gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ah, segue o canal, dá uma força aí, certo? E se quiser material, é só falar comigo. Diz, Guga, quero material. Fala pelo WhatsApp que a gente tá aqui para isso, certo? Beijo.